Sobre este papel que os americanos desempenham no conflito e na própria região, já está mais uma vez conosco na tela Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Alexandre, queria ouvi-lo de trás para frente. Essas acusações que o presidente iraniano faz de que os Estados Unidos teriam uma participação ativa a despeito das negativas de Donald Trump. O que a gente poderia configurar como participação ativa ou mínimo conhecimento da parte dos americanos, porque não é de se imaginar que Israel lançaria uma campanha dessa magnitude sem minimamente ter alguma informação compartilhada com os Estados Unidos. Provavelmente ele deve estar se referindo primeiro à aprovação de Trump ou à ciência de Trump em relação aos ataques que ocorreram antes de ontem, né? Com certeza Israel não faria esse ataque sem ao menos comunicar aos Estados Unidos. O que deve ter acontecido, talvez, seja uma ciência por parte dos Estados Unidos, sem um veto claro e expresso por parte dos Estados Unidos, como parece ter sido no caso da tentativa de se eliminar o líder supremo do Irã, né? E aí, nesse caso, parece que Estados Unidos agiu de forma expressa, proibindo essa operação por parte de Israel. Voltando um pouquinho ainda em relação ao Irã, esqueci de dizer uma coisa, talvez o Irã também esteja se referindo, e aí dá para entender, seja porque os Estados Unidos também está participando da eliminação dos mísseis iranianos que estão sendo enviados, enfim, estão sendo lançados sobre Tel Aviv, por exemplo. Então, por meio de navios e por meio de outros equipamentos militares, os Estados Unidos também está colaborando na medida em que procura também minimizar os ataques iranianos, né? Acredito que seja por aí, embora seja limitado, mas acredito que seja isso que ele esteja mencionando. Por outro lado, agora voltando novamente com relação ao veto expresso por parte de Trump em relação à tentativa de eliminar o líder supremo do Irã, os Estados Unidos, nesse caso, agindo de forma a regular o sistema, né? Se a gente faz uma análise realista da situação, ou seja, realista quando eu digo do ponto de vista das relações internacionais, como escola de pensamento, no caso quando você tem um realismo que se chama realismo restritivo, um realismo estrutural aí, o Estado primário, que é os Estados Unidos, regula o comportamento de outros aliados, que no caso aí é quem? É Israel, né? Para evitar o quê? Uma escalada que seja prejudicial, tanto ao sistema, no caso, quanto aos próprios Estados Unidos, né? A gente deve lembrar, e aí é que uma das razões, claro que tudo aí é muito multifatorial, né? Não existe uma só razão quando a gente vai tentar explicar algum fenômeno. Mas nesse caso específico, talvez uma das coisas que a gente também possa levantar é que não interessa aos Estados Unidos, de qualquer forma, esse conflito também no Irã, assim como não interessa o conflito na Ucrânia. Pode ser por motivos comerciais, mas também por um outro motivo, que é o quê? O foco na Ásia, o foco na China, que desde os governos de George W. Bush, e independentemente aí do matiz ideológico, seja republicano ou democrata, os Estados Unidos têm sempre têm desviado, né, na medida do possível, as suas ações e atenções para a Ásia, né? Mas os acontecimentos internacionais, de certa forma, restringem uma força total, digamos assim, sobre a China/Ásia. Primeiro, com relação à guerra da Ucrânia, com relação ao Oriente Médio, que Biden não conseguiu, inclusive Biden disse que foi uma das maiores perdas de política externa não ter conseguido uma negociação adequada no Oriente Médio, de forma que agora Trump acaba tendo que enfrentar o mesmo dilema, de forma que os Estados Unidos não gostariam de abrir três frentes: Ásia, guerra da Ucrânia e agora esse conflito de enormes proporções no Oriente Médio, né?
Você mencionou, professor, a China, e aí queria aprofundar um pouco mais. A gente tem ouvido muitas pessoas falando de como a diplomacia chinesa poderia atuar por meio dos seus, né, pela defesa dos seus interesses, logicamente, mas pela capacidade de pressões comerciais, dado que não só com o Irã, mas até com Israel, a China tem interesses comerciais. Que papel que os chineses podem, que Xi Jinping pode desempenhar neste conflito, de que forma e quais seriam, ou qual seria o melhor resultado possível da perspectiva chinesa? Eu acho, de fato, aí a China tem interesses comerciais muito claros sobre o Irã, mas também não é inimiga declarada de Israel, né? A China tem sempre um perfil pragmático nas suas relações externas, né, nas suas relações exteriores. E Israel não é uma exceção. Então, a forma seria o próprio Xi Jinping, aí, por meio de declarações, pronunciamentos, enfim, se posicionar como mais um mediador, como uma potência mediadora, conversar com Trump e com o próprio Putin, né, e com outros atores na União Europeia, porque mesmo dentro da União Europeia, a China também tem uma certa alavancagem, porque a União Europeia é um dos seus maiores mercados consumidores. Então a China teria uma vantagem aí, primeiro, conversando com as grandes potências, Estados Unidos, Rússia e inclusive países da Europa, né, da União Europeia. A partir daí, se montar algo conjunto para então conversar e tentar uma iniciativa de cessar fogo, né? Porque um tratado de paz, obviamente, não acontece assim. O ideal seria talvez um cessar-fogo tático, né? Algo inicial, ou então algo para arrefecer os ânimos aí entre Israel e Irã, né? Então, acredito que a China, na figura de Xi Jinping ou na figura de seus porta-vozes aí das relações exteriores chinesas, e eles são muito pragmáticos nesse aspecto, né? Tanto é que eles não têm um histórico ideológico de apoio a um ou outro aí do ponto de vista de Ocidente versus a civilização mais a Oriente, né?